Agora vamos falar sobre dermatologia. Olha, pintas, sinais, manchinhas espalhadas pelo corpo. Muitos de nós sabemos bem o que é isso, né? Eu sou uma dessas pessoas. E elas surgem na infância, podem aumentar com a idade, genética, exposição solar, né, ao longo da nossa vida. Podem ser inofensivas ou também sinal de alerta para muitas doenças, inclusive algumas graves, né? Então, quem é que vai explicar direitinho para a gente sobre este assunto é a médica dermatologista Ana Cláudia Nobre, que já está aqui no sofazinho comigo, a postos, porque com certeza é algo que levanta muitas dúvidas ainda, não é isso, doutora Ana Cláudia? Verdade, é um prazer estar aqui, Lídia, com você, bom dia. E falando sobre esse assunto, sobre esse tema, que interessa a todas as pessoas. Quem é que não tem uma pinta no corpo? É verdade. E que possivelmente já teve essa dúvida. Será que essa pinta é uma pinta benigna? Será que ela me oferece algum risco? Exatamente, é isso que a gente vai esclarecer aqui hoje. Por exemplo, tem gente que nasce, por exemplo, meu filho muito clarinho, não tinha uma... Aí agora ele começou a perceber umas pintinhas mais escuras. Aí começou a chamar a atenção dele porque ele não tinha. Mas elas começam impreterivelmente na infância, aumentam ou não, ou na adolescência, na fase adulta. E como é que elas se formam assim? Exatamente. Nós temos assim uma variedade de pintas, né? Em geral, aquelas pintas comuns, elas têm dois picos de incidência. Então, na infância até o início da adolescência existe um pico, por isso que você observou no seu filhinho, né, o aumento dessas pintas. E dos 20 aos 30 anos de idade, nós passamos por um outro pico. Depois disso, a tendência é que a gente vá diminuindo esse número de pintas. Podem surgir ainda mais, podem sim, mas a tendência é ir diminuindo. E aquelas esbranquiçadas, é ao contrário, ela já começa na fase mais adulta, aquelas brancas mesmo, né? Que você começa a observar, muitas vezes com o passar do tempo. Isso, essas branquinhas que você fala, que são bem comuns na nossa população, que é uma população que tem uma cor de pele mais clara, né? Em grande parte das pessoas, elas são uma consequência do sol. Então, a gente fala pinta branca, mas, na verdade, elas são a consequência do sol que tomou durante a vida inteira e a memória celular vai armazenando essa radiação. Depois de uma certa idade, e isso pode ocorrer por volta dos 30 anos em média, elas começam a aparecer. São as leucodermias gutatas, conhecidas também como sardas brancas. E elas aparecem exatamente em áreas mais expostas ao sol. Braços, pernas, colo. Já comecei a notar isso daí. Agora falam que dependendo, né? Porque tem umas que são muito branquinhas, que não tem jeito, mas agora parece que a dermatologia já avançou um pouco, parece que tem algumas soluções que não devem ser baratas também, né? Essas tratamentos específicos? Essas manchinhas, em primeiro lugar, sei que elas incomodam muitas pessoas, mas elas não oferecem nenhum risco de malignização, ou seja, de se transformar em um câncer de pele. Mas elas incomodam esteticamente, até porque geralmente quem tem uma não tem só uma, tem várias, né? E elas vão aumentando no decorrer do tempo, mesmo que hoje você não tenha mais o hábito de se expor ao sol. Existe tratamento, sim. Não é um tratamento que promete curar e repigmentar totalmente a manchinha, mas temos sim ferramentas para a gente poder atenuá-las. Dermatologia, né? A medicina como um todo, né? A tecnologia avança e os tratamentos também. Agora, como é que a gente já deve ficar ligado nessa questão mesmo de a partir de quando uma pinta, uma manchinha marronzinha, escurinha, acende aquele alerta para procurar um dermatologista, o que pode vir a ser algo que não é só uma simples pinta? Isso. Se você já tem uma pinta e notou que ela começou a mudar em relação a quê? Mudar em relação ao tamanho, mudar em relação às cores. Então, ela tinha uma cor e está mudando de cor ou está tendo mais cores. Mudar em relação às bordas dela, está aumentando o volume dela, ela está coçando, está ardendo. Então, está sangrando facilmente. Esses são sinais de alerta. A gente, inclusive, para memorizar, inclui eles no ABCDE. Então, o A, que seria de assimetria, imagine se você pode pegar a sua pinta e imaginar que ela é uma pizza e dividir essa pizza em 4 fatias. Se você observar que as fatias são diferentes, já é um sinal de alerta. Se você observar que as bordas dessas fatias da pizza não são regulares, outro sinal de alerta. Se você observar que essa pizza é muito colorida, tem várias cores, tem preto, tem castanho claro, tem cor vermelha, então é um outro sinal de alerta. Se essa pinta é grandinha, ela está aumentando de tamanho, já tem mais de 6 milímetros,
é um quarto sinal de alerta e a evolução dela, aquilo que eu te falei, não doía, passou a doer, passou a sangrar, Passou a aumentar, arder, passou, né? ou então você nem tinha essa pinta e surgiu uma nova lesão, como se fosse uma pinta com essas características e está mudando muito rápido. Aí tem que procurar o dermatologista. Com certeza, tem que procurar o dermatologista. O bom é que você faça isso pelo menos uma vez ao ano, para dar uma geral, digamos assim. Até porque, dependendo do local, se a pessoa mora sozinha, tem uma aparecendo nas costas, ela não vai perceber tão facilmente, né? Às vezes depende de outra pessoa também para... Você tinha essa pinta, né? O negócio tá meio estranho, né? Exatamente. Por isso que é bom procurar um profissional. Essa detecção precoce, muitas vezes, é essencial que a gente tente fazer, se olhar no espelho, se olhar de corpo inteiro, mas nessas regiões das costas, como você mencionou, a gente depende de outra pessoa. Alguém que olhe o nosso couro cabeludo também, mas é importante que você visite um profissional, que você faça uma consulta com o médico dermatologista pelo menos uma vez ao ano, porque ele vai ter uma ferramenta, ele vai te examinar com um aparelho chamado dermatoscópio e aí sim conseguir detectar e diagnosticar precocemente. Essa é a palavra-chave, é o diagnóstico precoce. Como na maioria, acho, dos cânceres, né? O meu diretor está aqui avisando que tem uma pergunta de uma telespectadora em relação, ela disse que começou a aparecer manchinhas pequenininhas, vermelhas pelo corpo. Parecem sinais de sangue, né, diretor? E que às vezes coça. Ela pergunta o que pode ser, se deve procurar um médico, se já é bom ficar atento. Pelo que ela falou, provavelmente são os angiomas rubis. Então, eles são sinaizinhos, como se fossem realmente sinais de sangue. São pequenininhos, surgem na nossa idade adulta já, muito presentes principalmente no tronco. São benignos, tá? Mas o ideal é que ela realmente realize uma consulta, né? Para examinar adequadamente, fazer um exame de dermatoscopia e assim ela ficar sem nenhuma dúvida. Porque vocês têm, né, parece uma lupa, não sei, algo que vocês veem mais do que a gente apenas, né, observando assim. E o médico já tem toda a experiência aí realmente para detectar. Parece ser, tá tudo bem, né? Essas vermelhinhas que às vezes aparecem mesmo. Eu já vi também que eu já tenho uma ou outra só vermelhinha. Então, provavelmente, né, a doutora Ana Cláudia aqui está dizendo que não seja nada mais grave, mas é preciso sempre se precaver, né, doutora? Sempre tem um dermatologista para cuidar de você. É verdade. Tem outra pergunta, diretor? Pode passar aí para mim, vamos lá. Ó, ele está dizendo que a Ingrid, né, ela que escreveu, ela está dizendo que tem vários sinais de carne, né, aquelas bolinhas que aparecem do nada, ela disse que apareceram do nada, e quer saber também o que causa e por que acaba aumentando com o passar do tempo também. Essas podem ser retiradas, né, inclusive? Sim. Essas bolinhas, que também são chamadas de verrugas, sinaizinhos de carne, que surgem. Quem tem um também, geralmente tem vários. Muito presente em região de pescoço, região de axila, região de abdômen, entre coxas. Surgem na nossa idade adulta. São benignas, então geralmente são benignas, tá? Elas não têm risco nenhum, mas incomodam também a quem tem. E a gente pode sim fazer uma retirada, tá? Com cirurgia através de eletrocauterização, é uma das formas de a gente tratar. É algo que não deixa cicatrizes, é muito simples, tá? E não oferece esse risco de malignização. Agora, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia, para se expor ao sol, a gente tem que, não só para se expor, né? Para sair por ele, a nossa cidade é muito quente, os raios solares entram até dentro da nossa casa, né? Tem gente que passa aí o protetor até mesmo dentro de casa por causa da claridade. A questão dos sinais e das manchinhas, quando a pessoa passa protetor, ele também acaba retardando esse efeito ou não tem nada a ver? É uma questão mais genética, se a pessoa tiver que ter pinta, ela vai ter, independente se ela passar ou não protetor solar? Sim, sempre existe uma contribuição genética em relação às pintas que você vai ter durante a sua vida, mas existe uma influência, sim, da exposição ao sol. Então, quem se expõe mais ao sol tende a surgir mais pintas. E a gente sabe que pinta pode dar origem a um câncer de pele, que é super perigoso, que é o melanoma. Então, a forma da gente se proteger desse sol é através do uso de filtro solar, né, e acessórios também que consigam filtrar mais essa radiação. É verdade. Então, gente, não tem para onde correr, tem que se cuidar, né? Passa o protetor, visita aí o dermatologista pelo menos uma vez por ano para dar aquela geral e manter a saúde em dia, né? É essencial. Muito obrigada, viu, por ter estado agradeço. Aqui, tirado tantas dúvidas aí dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Todo mundo mantenha a saúde, que é o mais importante, né?